Já estamos de volta, não deixe de participar com a gente, inclusive, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram, tem o nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha indica que 62% dos brasileiros entre 16 e 24 anos desejam morar fora do país. Essa porcentagem corresponde a 19 milhões de jovens que, se a gente for comparar aí, é semelhante ao número de pessoas que moram no estado de Minas Gerais, por exemplo. Um outro dado da pesquisa é que entre a população adulta, que são brasileiros com 16 anos ou mais, 43% manifestou o desejo de um dia deixar o Brasil. E o destino preferido da maioria dos entrevistados seria os Estados Unidos da América. Será por quê, hein? Cara, eu acho que tem duas coisas que a gente pode analisar aí. Número 1. A primeira, de repente, vai virar 3, né? Porque sempre são 3. Sempre são 3. Quando você fala duas, eu fico assim, impressionada. A primeira é que eu acho que os jovens da atualidade são muito diferentes de jovens do passado. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem cada vez mais, principalmente por conta da facilidade, né, de transporte internacional, a comunicação internacional e tal. Então, o mundo vira uma aldeia. É o que a gente vira e mexe já ouviu falar de aldeia global, etc. Então, isso faz com que as pessoas tenham um interesse e sintam uma facilidade maior para ter experiências novas em outros países, independentemente se o seu país é um país bom ou é um país ruim. Então, sei lá, eu não sei quais são os dados norte-americanos sobre isso, mas existe uma boa probabilidade de norte-americanos terem interesse, jovens norte-americanos, em terem experiências em outros países também. Mas aí eu acho que é diferente a relação, porque... Com certeza, eu acho assim, ó, você pega um cara americano, ele tem a intenção de ir para um outro país, mas né, não é para morar lá, para constituir a vida, para melhorar economicamente. Para melhorar de vida, exatamente, porque o que a pesquisa aí mostra é que os jovens brasileiros querem, na verdade, fugir do Brasil, por conta da situação econômica, política e tudo mais que a gente vê aqui. Então, acho que a comparação é um pouco diferente nesse ponto. Não, eu acho que eu acho que junta as duas coisas, talvez. Tem um pouco disso que o Leite falou, dessa questão cultural. Ele tem o segundo ponto ainda para trazer. Não, o segundo ponto era exatamente esse. Eu acho que daí você soma isso à situação econômica atual do país, de possibilidades e tal, e aí realmente, aí você tem uma crescente nisso, que aí obviamente você vai ter isso em outros países também. Quantos haitianos, venezuelanos não estão saindo de seus países porque não querem mais ficar lá? Claro, que é uma situação bem mais extrema do que comparar esses jovens brasileiros ou os adultos brasileiros. A pesquisa também mostrou que os jovens estudantes, eles têm o sonho de ir para fora, estudar, se preparar, se capacitar e voltar para atuar no Brasil. Mas também tem um grupo muito grande, um percentual, e aí mais os adultos, que eles não têm essa expectativa, não, vou lá, me capacito e volto, vou lá e fico. A gente vai... Desculpa. A gente só vai ver aqui 2 depoimentos. 2 pessoas que tiveram uma experiência fora do Brasil, moraram lá e vão falar pra gente vantagens e também dificuldades que encontraram nesse momento. Oi, gente, pessoal da redação, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência. Eu morei na Califórnia por 3 anos, eu fui para ficar 1 ano e acabei ficando 3, e isso acontece com muita gente. E por quê, né? A gente acaba se apaixonando com uma cultura diferente, com as experiências, com as facilidades de um país de primeiro mundo, é verdade. Eu tinha 19 anos, eu era muito nova e eu consegui um emprego. E aos 19 anos eu comprei o meu primeiro carro e era um carro muito bom. Aqui no Brasil eu nunca conseguiria. Mas o tempo vai passando e a gente acaba tendo que pensar um pouco mais em algumas outras coisas. Porque como imigrante não é tão fácil você estudar, você fazer uma faculdade. Então eu não conseguia estudar, a saúde, o plano de saúde, essas coisas são muito caras. Então, assim, e lá a gente consegue emprego, mas como babá ou limpando uma casa, não que isso seja um problema, mas muitas vezes a gente sonha em outras coisas e lá nem sempre é tão fácil a gente realizar esse tipo de sonho. Olá, galera do Redação Novo Tempo, tudo jóia? Eu tive uma experiência incrível
morando numa cidadezinha bem pequenininha chamada Lancaster, ali nos Estados Unidos. Logo nos primeiros dias, assim, eu já senti uma diferença bem grande, assim, dos Estados Unidos, né, para o nosso país. A tecnologia, assim, o país está bem à frente, né, do nosso, assim, há alguns anos aí. Várias coisinhas simples também que eu via que poderia ser feito aqui no Brasil também, mas eles já faziam lá. É lógico que também eu encontrei algumas dificuldades ou também alguns pontos negativos, como por exemplo a língua, né? O primeiro ponto, talvez ponto que a gente tem mais dificuldade, talvez seja a língua, a saudade também, claro, dos parentes, familiares, da nossa terra, as comidas e tudo, mas principalmente a língua, assim, eu acho que todo mundo acaba se esbarrando uma hora ou outra aí nessa parte. Um dia eu trabalhava no McDonald's e daí tinha aquele foninho, assim, né, que a gente usava para se comunicar ali, fazer os pedidos ali dos lanches e tudo mais. E um dia eu fui no banheiro e alguém me perguntou pelo fone, onde é que tá o Eliel? Eu vi e respondi, né? Eu falei, eu estou dentro do banheiro. Só que a palavra que eu usei para falar banheiro era mais relacionado ao próprio vaso sanitário. Então foi uma situação muito engraçada, porque todo mundo começou a dar risada e o pessoal começou a bagunçar comigo. Depois que passa a gente acha graça, né? Mas na hora não é muito legal, assim. É lógico que tudo é um crescimento, depois que passa você aprende, né? Mas isso eu gostaria de listar aí como um ponto negativo. No mais, eu acho que é isso. Valeu, gente, e até a próxima. Muito bem, obrigado, viu, pelos depoimentos aí. Eu não sei, o Leite falou, né, os jovens de hoje são muito diferentes dos jovens de antigamente, tem toda essa coisa aberta e tal. Claro, não sei vocês aqui, se já tiveram vontade de morar fora e tal, eu até já tive, mas nunca morei. Agora, o máximo que eu já passei fora do Brasil, assim, de uma temporada só, foram 40 dias. Quando eu cheguei... Pode ser que morou. Nossa. Quando eu cheguei, aí assim, tipo, o avião pousou e eu comecei a ver bandeirinha verde e amarelo no aeroporto, me deu uma sensação, assim, de pertencimento, porque por mais que você, sei lá, seja bem tratado, é diferente. Sempre vão olhar para você como alguém de fora. Não olham para você como alguém que faz parte daquela cultura. Você é visto como imigrante, forasteiro, como alguém que não pertence ali. Então, quando você está no teu ambiente, pode ter os problemas que ele tenha, mas você se sente parte daquele ambiente de verdade. Essa aqui é a minha nação. Sei lá, meu depoimento. Inclusive quem mora fora assim por muito tempo diz exatamente isso que você acabou de comentar. Entre os pontos negativos seria isso, o não pertencimento, né? Você vira um cidadão do mundo, mas ao mesmo tempo não pertence a lugar nenhum. Não pertence a lugar nenhum. E geralmente quem viaja para um outro país, que vai à procura mesmo assim de exploração, ele vai agregando um pouco de cada cultura e talvez até perde um pouco desse laço afetivo em voltar para o Brasil. Volta para o Brasil, mas mora aqui um tempo, já quer sair de novo, entende? Cria assim uma coisa meio sem raiz, meio uma coisa aventureira. Você contou a sua experiência, a minha um pouco diferente, não morei fora, tenho muita vontade, já tive muito mais, hoje um pouco menos, mas ainda tenho. Só que é interessante a questão do conhecimento que o Leite falou, né? Por isso que eu concordo com ele. Quando eu morava lá no interior de Goiás, gente, imagina, estar no estado de São Paulo já era um romper de fronteiras muito grande, entendeu? Então, quando eu cheguei no estado de São Paulo, né, fui para a universidade e que participei desse mundo globalizado, que entendi que, nossa, é mais fácil do que eu imaginava poder Quero dizer viajar. que eu conheci a Suzane bem nessa época, viu? Era incrível. Ok, guarda isso para você, Wagner. Quando eu vi que existia essa possibilidade, que era muito, muito mais fácil do que eu imaginava, aí começa a abrir a sua mente para isso, entendeu? A você romper as suas limitações. E aí, graças a Deus, em 2013 deu certo de ter essa primeira experiência de passear nos Estados Unidos. Aí você alarga ainda mais o seu conhecimento, você pensa, nossa, agora quero conhecer outro. E assim vai por diante. Então, tem essa questão econômica que o Hélio apontou? Tem, com certeza. Muita gente, tipo, se está ruim aqui, como é que é? Se é para ser triste aqui ou triste em Paris, né? Ser pobre aqui ou pobre em Paris, uma piadinha assim, melhor você estar lá em Paris, né? Triste e pobre em Paris do que aqui. Só que a gente estava discutindo no intervalo, né, Hélio, que os maiores interessados em querer fugir do Brasil e morar fora são jovens com maior escolaridade que têm mais tempo de estudo. E, claro, a gente pode comparar, né, maior escolaridade, melhor renda financeira. Eu até perguntei por que será, né, Hélio, que curioso. Ele me falou uma coisa interessante.
que com certeza, quem tem muito dinheiro aqui, lá é muito mais ainda, porque quem tem pouco e de repente vai para os Estados Unidos, por exemplo, e tem pouco lá, igual a Diane, né? Comentou, ela conseguiu comprar na Califórnia o seu primeiro carro aos 19 anos. Se ela estivesse no Brasil, não conseguiria. Às vezes não conseguiria. Então, eu acho que hoje juntou tudo. Juntou economia com vontade de explorar, de ter uma coisa diferente, experiência diferente. Também conta, né? Eu só acho que também, não de forma alguma querendo desvalorizar ou querendo desencorajar quem tem vontade de, né, morar fora, explorar isso. Eu acho que eu, por exemplo, não aproveitei um momento da vida, uma janela em que eu poderia ter feito isso, porque depois vai ficando meio complicado, você vai criando raízes, né? Eu acho que é muito interessante. Mas eu acho que também existe sei lá, uma glória que as pessoas colocam em estar fora do país, que ela não é muito real. Porque você vai para fora do país e eu reclamo se eu tiver que ter um emprego de ser garçom, de lavar louça, de limpar a casa, profissões que acabam sendo desvalorizadas, só que é isso que a pessoa faz fora do país e feliz. Entendeu? Acho que existe um glamour em cima da situação. Mas é que assim, ó, de depoimentos que a gente vê, principalmente agora, por conta dessa questão toda com os Estados Unidos, imigrantes e tal, tá bombando aí em tudo que é site de notícia, relatos de brasileiros falando sobre a vida deles nos Estados Unidos. E o que a maioria deles fala, não é só porque aqui eu ganho dinheiro e ganho mais dinheiro do que no Brasil. Lá a pessoa ganha dinheiro fazendo isso, vai trabalhar na construção civil, vai trabalhar com empregos que são dentro da hierarquia de empregos, são os mais simples. Só que o que eles falam principalmente são outras coisas, segurança, direito garantido, uma justiça que funciona, sabe? São outros aspectos que fogem da questão econômica. E aí a Suzane falou, né, sobre o perfil dos que mais querem ir para fora. São pessoas que têm mais tempo de estudo e estudaram mais. E aí tem essa questão que você falou, né? Não é só aqui ganha dinheiro tão bem, mas não tão bem quanto poderiam estar se estivessem lá. Só que dentro desse conceito todo, são pessoas que não querem só o dinheiro, mas querem aquela garantia de direitos que muitas vezes você não tem no seu país de origem, a gente falando do Brasil, né? Então você vê aí, sei lá, você anda, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai passear no Rio de Janeiro como um turista, você anda meio tenso, por causa de tudo que você vê na televisão, é verdade, mas muita coisa que você vê é verdade mesmo, tem tiroteio no meio da rua e assim, você anda com uma tensão. Aí você vai nos Estados Unidos, por exemplo, e você passeia por ali, você deixa a sua bolsa encostada numa parede e anda durante 40 minutos dentro de algum lugar e volta e ela está ali no mesmo lugar. Esse tipo de coisa, eu acho que atrai mais a atenção das pessoas do que a questão do dinheiro. E aí a pessoa vai lá e começa a ver relatos de que você tem essas duas coisas, você tem a segurança, tem o dinheiro, aí ela fala, pronto, é o lugar dos sonhos. Eu acho que assim, perfeição não tem como, né, Wagner? Você colocou aí um ponto negativo, o Hélio colocou esse outro lado bastante positivo, porque você tem várias desvantagens em morar fora, entendeu? É a saudade dos amigos, é a saudade da família, tudo que você deixa para trás, tudo que você abre mão desses momentos que você vive entre família. Falei como uma experiente, né? Mas, enfim, eu tenho uma irmã que mora fora, eu posso dizer com certa propriedade. Então, você tem que saber lidar também com aquela parte da sua vida emocional que vai ficar fragmentada ali por perder isso. Eu tô grávida agora, né? Ai, quase chorei aqui agora. Ai, gente, ela tá emotiva. É porque eu tô... Bota a trilha. Não, é que eu tô grávida, minha irmã também tá, mas infelizmente a gente não pode compartilhar isso, né? Então, é uma das coisas que eu sei que ela sente falta, olha... Estou emocionada. Se você estiver assistindo, viu, minha irmã, saiba que eu gosto muito de você. Não sei se é o nome, da sua irmã mesmo? Não sei seu nome. Cris. Aí tem tudo isso, né? É uma coisa que ela está aproveitando uma outra situação lá, mas que tem essa lacuna. E ela, por exemplo, está passando mal, com vômito. Eu tenho a minha mãe por perto que pode cozinhar para mim. Ela não tem que se virar. E ela tá com o olho cheio de lágrimas, gente. Vamos encerrar o programa. Eu vou aqui pertinho da Suzane, que ela está com saudade da irmãzinha. A trilha sonora triste aí. Ficamos por aqui com o nosso Redação Novo Tempo. Suzane. É isso aí, gente. Na semana que vem estamos de volta. Semana que vem.